Boa tarde todo mundo. Deixa eu ver cadê vocês. Aqui em Brasília, chovendo muito, muito, muito e frio, chovendo e frio. Ah, meu batom saindo bem aqui. Bom, chovendo e frio aqui em Brasília. E eu vim almoçar agora, né? Falei, não, vou aproveitar para falar com meus amores, que eu não falei ontem, né? Ontem a gente não se falou, mas eu acho. Será que já disponibilizaram a agenda para vocês? Recife com calor, Recife é bom demais, homem. Ó, a agenda de janeiro já tá pronta. Se não foi disponibilizado, será disponibilizado agora, à tarde ou amanhã de manhã. Indicação de livros. Os 26 livros indicados pelo Daniel para leitura esse ano já estão também no feed do Instagram, certo? E também os votos estão também no Instagram. Tá tudo lá colocado aqui, na verdade, né? Tá tudo aqui colocado para vocês, para que vocês possam acompanhar. Tá sem som, galera? Tá sem som? Para que vocês possam acompanhar, né, os livros, os votos, tudo aquilo. Então, hoje tá um dia chuvoso, hoje tá um dia frio por aqui, né, a gente tá andando empacotado, e eu fiquei pensando muito em vocês. Pensando no quanto ainda é o início do ano e onde a gente pode ainda fazer planejamentos. Onde a gente pode, muitas vezes, sanear, né? Sanear aquilo que dá para sanear. É agora, vamos aproveitar o agora. Hoje é dia 6. Então, agora ainda dá para sanear muita coisa. Fazer o saneamento, muita coisa. Uma higiene mental, uma higiene espiritual. Porque muitas vezes nós só cuidamos do corpo e esquecemos, né? Da mente, esquecemos do espírito, esquecemos de tudo isso. Então, estava pensando nisso agora há pouco, lendo um texto. Lendo um texto aqui do trabalho mesmo, sobre saneamento, né? Saneamento de processo, saneamento de método. E aí eu trouxe isso para minha mente também, sobre saneamento mental. No ano passado, muita gente reclamou sobre o quanto estava difícil, algumas vezes pesado. Marília, meu amor, um beijo de Portugal, beijinhos para você, amor. Saudades, Marília, mãe do meu querido Vasco. Então, eu pensando nisso, sobre saneamento, né? Sobre o quanto, muitas vezes, nós tornamos a nossa caminhada mais pesada do que ela já deveria ser. Comecei, né, gente? Mais pesada do que ela deveria ser. Por quê? Porque nós já temos nossas provas. Nós já temos nossas expiações. Nós não precisamos colocar mais um peso em cima delas. Com certeza, já há uma dificuldade para quem a gente atravesse. As expiações, as provas, as experiências terrestres que nos são colocadas. No dia a dia, nós temos a prova da convivência, nós temos a prova do trabalho, né? Muitas vezes dentro do nosso trabalho. Nós temos muitas vezes provas e expiações dentro, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Às vezes estamos passando alguma prova no casamento, alguma prova dentro da nossa igreja, do nosso centro espírita, né? De onde professamos a fé. E a gente precisa saber lidar com isso, Tem uma frase que eu escuto muito, quando as pessoas dizem: meu Deus, quando minha casa está suja, eu não consigo dormir. Ou então, aquela frase maravilhosa: não consigo dormir com louça suja na pia. Quem já não ouviu uma mãe, uma avó, uma irmã falar isso? Não consigo dormir
Ô, Dona Maria de Fátima, do Rodolfinho, um beijo. Não consigo dormir sem lavar a louça. Muita gente. Eu, Mayra Rocha, consigo. Não vou mentir pra vocês. Eu deixo a louça lá, no outro dia é lavada. Enfim, eu vou dormir. Mas tem muita gente que não consegue. E por quê? Porque a organização também traz o quê? Uma sensação de ser clean, de mais limpeza. É por isso. Eu li um livro uma vez que dizia assim: quer começar a ajustar, né, seu espírito, quer começar a ajustar sua mente, arrume suas gavetas. E de fato é isso. Sabe que a gaveta é aquele lugar que você coloca tudo e de repente você deita um dia e fala: as gavetas estão lotadas. As gavetas não cabem mais nada. Eu não sei, né? Eu não sei se o que tem lá dentro presta, se não presta. Eu não sei se eu tenho que jogar fora, eu não sei se eu posso doar, não sei o que eu escondi. Essas coisas, né? A gente fala muito e pensa muito isso. Então, arrumar as gavetas é um processo que começa de dentro para fora. Isso é comparado ao nosso espírito. Muitas vezes a gente precisa ajustar algo de dentro para que a gente possa sentir o fora também. E como é isso? Será que adianta eu ir para a igreja, para o centro espírita, para o meu trabalho espiritual, com a gaveta toda bagunçada? E aí lá dentro do centro espírita eu quero arrumar o que eu ainda não comecei a arrumar por dentro? Será que eu vou conseguir chegar numa igreja, sentar e me sentir bem se eu estou bagunçada nas minhas ideias, se eu estou bagunçado nas minhas sensações? Provavelmente não. E aí muitas vezes nós dizemos o quê? Eu tenho ido ao centro, eu tenho feito estudo, evangelho no lar, e não está funcionando. Porque você ainda não começou a arrumar o que tem que arrumar por dentro. Arrumar a gaveta só pertence ao dono da casa. Você não deixa ninguém arrumar suas gavetas. As gavetas são íntimas, você não deixa. Porque ali na sua gaveta vai ter roupa íntima, vai ter documentos, vai ter coisas que você não quer que outras pessoas tenham acesso, não é? Então, como é que você vai para um centro espírita, você vai para uma igreja esperando que a espiritualidade invada a sua intimidade, coisa que eles não vão fazer, para arrumar algo que pertence a você? Esse algo pertence a você. Então é necessário que você comece arrumando suas gavetas. Como é que eu faço isso, Mayra? Como é que eu arrumo minhas gavetas? Primeiro de tudo, preciso pensar se o que eu estou pensando nesse momento, se o que eu estou raciocinando, se o que eu estou repetidamente pensando diariamente, meus pensamentos repetitivos, se eles são algo que são agradáveis a Deus ou não. Aí você pode perguntar: não, mas eu não estou interessada se é agradável a Deus, eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou revoltada, eu não estou. Pois é, mas tudo que está mais longe, né, de agradar a Deus, está muito mais longe de fazer bem a você. Essa é a vênia. Você pode até não acreditar em Deus, mas tudo que te afasta do controle da bondade, da caridade, de tudo isso, também não pode te deixar bem. Não tem a mínima condição. Eu não estou falando de religião. Veja bem, eu não estou falando se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita. Pouco me interessa a sua religião hoje. Eu estou te perguntando como estão as suas gavetas. Tá tudo arrumadinho? Eu estou com raiva disso, eu estou feliz por isso, eu estou triste por aquilo, eu estou enlutada, ou tá tudo uma bagunça? Sabe quando é a bagunça? Nada presta. Minha família tá ruim, meu trabalho tá péssimo, meu casamento tá ruim, meus amigos não são legais, eu tô me sentindo sozinha. Ou seja, você fez uma bagunça na gaveta. Você fez uma bagunça, você agora já não sabe de onde está saindo o problema. O problema está misturado. Arrumar a gaveta é entender o quê? Arrumar a gaveta é entender que
Eu estou triste por esse motivo, magoada por esse motivo, revoltada por esse motivo, grata por esse motivo, porque você tem várias coisas dentro dessa gaveta. Uma vez que você organizar com fidelidade a você e aos seus sentimentos, você vai começar a solucionar um por um. Alguns demorarão mais, outros menos, mas é preciso que a gente faça uma organização. Você não tem muitos problemas, não é isso. Você tem um grande que está tomando sua paz e bagunçando todos os outros sentimentos. É preciso identificar aquele principal que está irradiando e criando raízes na sua vida, te trazendo novos problemas ou velhos problemas não resolvidos. Vamos dar um exemplo. Bom, o meu problema principal hoje é o luto. Certo, identificou. No processo de luto, eu tenho me sentido muito mal, Mária. Tenho me sentido sozinha. Tenho me sentido perturbada mentalmente. Tenho uma dor imensa dentro de mim. Não consigo ver um futuro para mim e não consigo mais me ver feliz. Pronto. Aqui você organizou uma parte dessa bagunça que está na gaveta. Agora vamos tratar. Estou com uma dor enorme dentro de mim. O primeiro passo é você reconhecer que essa dor é plausível. Essa dor é plausível porque ninguém entrega ninguém à pátria espiritual sem que isso cause dor. É a dor da ausência física, é a dor de não ter a pessoa ali próxima, é a dor de não poder fazer algo que eu gostaria de ter feito diferente, não tive a chance. Último beijo, último abraço, último tudo. Bom, essa dor. Eu reconheço minha dor, eu acolho minha dor e agora onde eu vou buscar arrumar essa dor? Onde eu vou buscar ajustar essa dor? Onde eu vou buscar curar essa dor? A dor tem cura. O que não tem cura e ninguém quer que tenha é a saudade. Não podemos confundir dor com saudade. A dor, ela mascara os melhores sentimentos. A dor tira de você as melhores lembranças. A dor tira de você o sentimento de gratidão por Deus ter te dado aquele ente querido. Por Deus ter cruzado o caminho de vocês dois. A dor te torna egoísta. Dói mais em você, né? Dói mais em você do que o que causa na pessoa que foi a pátria espiritual. A missão dela terminou. A missão dela acabou, a sua continua. Ela tá de lá. Ela tá aqui com você. E você tá pensando na sua dor. Será que alguma vez você parou para pensar que os seus atos aqui também têm influência sobre a caminhada daquele que você tanto ama, daquela que você tanto ama? Não deixe o processo de dor mascarar o amor. Não deixe o processo de dor mascarar a gratidão. Não se pode ter gratidão por algo que você ainda não aprendeu a amar, seja em que estágio esteja. Se você ainda só ama a matéria, ainda não está pronta para dizer que é saudade. Está pronta para dizer que é dor. Se você começou a amar o espírito, você começa a entender que ninguém morre. Mas eu não consigo evitar. É verdade, porque é exercício, é trabalho de busca. Quando a gente fala, pegue seu luto e transforme em luta, é um trabalho incessante de buscar. Ah, Mayra, mas eu não acredito mais em Deus. Ai, Mayra, eu não acredito mais em sei o quê. Ai, não, ninguém aqui, ó. Nós nem falamos em Deus. Nós estamos começando a arrumar as gavetas dentro de nós. Eu estou falando de você e do seu ente querido. Vai deixar que essa dor tire o brilho
da história dessa pessoa de você? Não, não vai. Não pode. Não pode porque é amor. Não pode. Se ama tanto, não pode mascarar o amor com a dor. Não pode. Não existe. Outra coisa é, não sei se vou sorrir novamente. Você vai sorrir quando algo te fizer sorrir de verdade. Quando você pensar nele e lembrar da lembrança, do beijo, do abraço que você teve tão presentemente. Você vai sorrir. O sorriso será o mesmo? Aquela gaitada, como a gente chama no Ceará, aquela gaitada maravilhosa vai ser a mesma? Não. Ninguém é o mesmo. Ninguém é o mesmo. Você não precisa ser a mesma pessoa. Aliás, depois do processo do desencarne, você precisa ser uma pessoa melhor. Aqueles que amamos, que partem a pátria espiritual, merecem de nós sempre o melhor. Fala pra mim, o que seu filho merece? O que sua filha merece? O que sua mãe merece? O que seu pai merece? Como é que pode eles terem implantado amor e vocês quererem transformar em dor? É quase como se você tivesse recebido uma semente e o terreno tivesse seco. Seco que água nenhuma resolvesse. É preciso reconhecer o amor com mais amor. É preciso dar o reconhecimento do amor com gratidão. Se você fala assim, Mayra, mas eu não vejo mais, né? Não vejo mais um futuro para mim. Eu não vejo mais nada de graça para mim no mundo. Mais uma vez, você incorre no erro de minimizar a presença deles. Mais uma vez, você deixa de lado a sabedoria para escutar um sentimento que mascara a revolta. Não estou dizendo que não dói. Dói. Dói em qualquer um de nós. Aquele que vier a público dizer que não dói, aí eu desafio. Até Maria sentiu a dor de segurar seu filho nos braços, aquele corpo morto. Imagine como Maria se sentiu sabendo que o seu filho ia ser sacrificado. Imagine que ela assistiu toda a caminhada para não ficar longe dele. De novo, Maria fez todo o Calvário junto com Jesus. Assistiu ele apanhar, assistiu ele ser ridicularizado, assistiu ele ser julgado, assistiu tudo isso com ele, não saiu de perto dele, porque sabia que a caminhada do seu filho seria melhor, mesmo sendo dolorida, se tivesse ela lá. E aí? Agora você vai soltar a mão daquele que você tanto ama, pelo simples fato de não ser mais matéria? Será que você vai deixar de caminhar junto com quem você tanto ama, porque ele não pode mais estar aqui fisicamente? Tá pronta para se acovardar diante da dor? Ou tá pronta para lutar por amor? Assim como Maria, você precisa ser forte para acompanhar seu ente querido, seja onde ele estiver, como ele estiver, com quem ele estiver, não importa. E ele tem que olhar para você e dizer, é isso. Ela está lutando, ele está lutando, eu também irei lutar. Ah, é tão difícil, Mayra. Não, difícil é você parar o que está fazendo. É difícil você deixar de acreditar no amor, porque aquele que não tem gratidão por quem ama, não acredita mais no amor. Pelo simples fato da morte. Ela é uma amiga, fatalmente nos abraçará. Fatalmente abraça aqueles que nós amamos também. E dói muito, dói muito. Mas jamais poderemos colocar a dor acima do amor. Jamais. Não existe essa possibilidade. Nenhuma. E eu já acordei muito com isso. Com esse sentimento de arrumar as gavetas. Será que a minha gaveta está bagunçada por uma briga familiar?
algo que está dentro, um parente difícil, ou muitos parentes, ou você não está se sentindo bem dentro da sua família, tem algo ali. Ninguém pode tomar uma decisão, né, sem antes ir para a terra, para ver o mar, para ver a distância, para ver o que espera. Tá confuso? O relacionamento tá confuso? Familiar ou amoroso tá confuso? Saia do barco, volte à terra firme, veja de longe quais os passos a seguir. No momento da raiva, no momento do ódio, no momento da discussão, não é o momento de falar. Nunca foi. Nunca foi o momento de falar. Saia do barco, vá para a terra firme. E aí, você começa a pensar no próximo passo, é o que fazer. Isso é arrumar a gaveta. Mayra, tá muito difícil, eu não consigo cumprir os meus planos de profissão, não consigo. Mesma coisa, para um minuto para pensar. Você está insistindo em algo que não pertence a você? Você está colocando metas impossíveis de ser cumprida? Porque veja bem, uma meta pode ser cumprida por alguém, pode ser facilmente cumprida por alguém, por outra pessoa não. Eu não tenho voz nenhuma. Imagine a minha meta ser me tornar uma cantora, uma tenor. Difícil, não é? Eu não tenho propriedade para tanto. Eu posso estudar, eu posso melhorar, eu posso treinar para afinar, mas nesse objetivo, impossível que eu chegue. Existem características que pessoas que têm esse timbre possuem. Será que eu estou criando metas possíveis, sabendo da minha capacidade e da minha trajetória? Não tem como você se comparar ao outro que não vive a sua história. Não tem como você se comparar ao outro que não fez o seu caminho, que não calçou os seus sapatos. Está na hora de arrumar a gaveta. Será que a gaveta que está bagunçada é a confusão em saber se eu tenho que ter uma religião, se eu estou na religião certa, se eu estou no caminho certo para Jesus, se eu estou... Arruma a gaveta. Vamos arrumar a gaveta aqui da religião, da fé, de tudo. Vamos arrumar aqui. A melhor religião é aquela que te faz pensar: eu estou melhor do que ontem? Eu sou melhor do que ontem? Eu tenho vontade de ser melhor amanhã? Os meus dias têm sido nesse pensamento? Essa é uma boa religião para você. Se de repente você pensa: eu não sei, eu não acredito em nada, vem cá. Você pratica o bem? A caridade? Você procura ser ético, honesto? Você procura não fazer mal aos outros? Você não alimenta o ódio, não alimenta a raiva, não alimenta brigas, nem fofoca? Eis a sua religião. O caminho do Cristo pode ser feito, sim, com religião, e é muito mais confortável. Mas o caminho do Cristo não é divulgar religião, é exercer o seu exemplo. Seja você a religião que o outro quer assistir. Seja você a divulgadora da palavra do Cristo. Falar de Jesus, todo mundo fala. Todo mundo fala. Praticar o que Jesus praticava é que é o difícil. E como é difícil, não é fácil. Nós não somos perfeitos. Perfeitos em adjetivos, né? Perfeito em ação. Perfeitos como criatura criada por alguém divino, por uma partícula, como sendo partículas de Deus, somos perfeitos. Mas com grandes imperfeições. E sendo assim, ninguém pode te cobrar algo que não possua. A perfeição, o espírito mais perfeito que existiu, que passou pela terra, foi Jesus Cristo. E a nossa meta é essa, mas nós ainda não conseguimos. O tempo, né, vai nos fazer exercer
vai nos fazer trabalhar, vai nos fazer melhorar. Se você conseguir cumprir um único mandamento, você já fez muito. Amai-vos uns aos outros. Como tá difícil amar uns aos outros, não tá? A coisa mais rara do mundo está sendo esse ame-se uns aos outros. Nós vemos que hoje em dia as religiões voltaram-se para brigas, onde dentro entra uma política, onde dentro entra o achismo, as opiniões próprias, dentro das doutrinas, inclusive dentro da doutrina espírita, há um movimento de homens, onde são enaltecidos os homens e esquecido a doutrina. Há um movimento violento e em crescente, o que é mais difícil, de egos que, quando são abalados, reagem na violência. Isso dentro das religiões, dentro das doutrinas. Então vem cá, você segue o homem ou você segue a Deus? Eu, Mayra, por exemplo, sou da doutrina espírita e não da doutrina dos espíritas. A minha religião é a bondade, é a caridade, é o amor para com o próximo. Então, ser espírita é longe de frequentar um centro espírita. Ser católico é longe de frequentar uma igreja. Ser evangélico é longe, né, de frequentar um culto. Você precisa viver. Você frequenta o centro espírita ou você vive a doutrina? Chico Xavier nunca brigou com ninguém pela doutrina espírita. Ele não tinha tempo. Ele precisava viver a doutrina espírita. Alguns padres, pastores, temos exemplos em todos. Então eu escolhi viver a doutrina espírita. Ainda que vivenciar a doutrina espírita sem me aliar a movimentos tenha me trazido grandes dificuldades. Tenha feito que eu tenha enfrentado e enfrente até hoje coisas terríveis. Faz parte de uma escolha. Eu escolhi vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu escolhi seguir nesse caminho, ainda que doloroso, ainda que penoso, ainda que muitas vezes desgastante. Porque no final, será sempre entre eu e a espiritualidade. Nunca entre eu e meu irmão. Arrumem as gavetas. Arrumem as gavetas para que o mundo não cobre de você algo que nem você sabe o que você está sentindo nem pensando. Eu acordei muito pensando nisso, sobre arrumar as gavetas. Da vida. Arrumar as gavetas espirituais também. Ah, mas eu não consigo lidar, Mayra, não consigo lidar com ódio, não consigo lidar com violência, com mentiras, não consigo. É preciso. É preciso que o comportamento dos outros não influencie o seu. É preciso que o outro fala, pense ou deseje não seja influência direta naquilo que você precisa fazer. Os outros têm um livre-arbítrio, podem ser o que quiserem ser. Você precisa ser o melhor possível. É simples e difícil ao mesmo tempo. Eu sou eu. Vou continuar sendo eu. Você gostando de mim ou não, mentindo sobre mim ou não, continuarei sendo eu mesma. Sei do meu caminho, sei da minha plantação, e isso ninguém pode me tirar. O que você pensa sobre mim, o que você acha que eu sou, o que você ouviu do fulano ou do cicrano e absorveu, não diz respeito a mim, diz respeito a você. É a máxima. Não deixem que o comportamento dos outros
impacta em vocês permanentemente. Só você sabe quem você é. Só você. E cada missão aqui tem um propósito, né? Que não é meu, que não é seu, tem um propósito. Lembra que a gente até conversou sobre nada é só ruim, nada é só bom? Exatamente. Nada é só ruim e nada é só bom. Tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. Então hoje eu pensei muito, arrumem as gavetas. Porque se você deixar que outra pessoa arrume sua gaveta, o que é que vai acontecer? Quando você precisar achar algo, você não vai achar. Você não sabe qual é a gaveta, em que lugar da gaveta tá, qual das gavetas eu vou botar. Quando você entrega a outras pessoas a arrumação das suas gavetas, né? Você tá dando a ele o direito de colocar em você o comportamento que pertence a ele. Eu sou espírita e uma espírita perguntou pra mim que espírita é essa, só porque expliquei meu sentimento, expliquei o que eu estava sentindo naquele momento e fui julgada por isso, e tá tudo bem. Olha, nós precisamos ter cuidado ao julgar sentimentos e comportamentos alheios. Isso vale para mim também. Acontece da gente julgar, mas é preciso a gente se imaginar naquele comportamento, naquele momento e calçando os sapatos da pessoa. Calçando aquilo ali que aquela pessoa está travando naquele momento. É preciso ter essa responsabilidade o tempo inteiro, a vida toda. E não é cansativo quando você faz esse exercício. Eu não sei, eu ainda não compreendo, eu não tenho certeza. Pois é, não é a hora de eu decidir. Isso me afeta? Isso diz respeito a mim? Isso é particular de alguém? Todas essas perguntas devem ser feitas. Quem me falou? O que ela me falou? Vai ser bom para mim? Vai ser bom para alguém? Passa a peneira, a gente já aprendeu sobre as peneiras de Sócrates, para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Espírita erra, católico erra, evangélico erra, umbandista erra, o pessoal do Vale erra. É inerente ao ser humano, é inerente o erro, mas é divino a correção. E só quem pode nos corrigir somos nós. Olha, eu me lembro que minha mãe sempre brigava para que eu não pulasse corda. Eu nunca entendi aquilo da minha mãe. Eu pulava corda e eu pulava muito alto. E minha mãe falava, você vai ficar com dor nas pernas, você vai não sei o quê. Naquela época se achava, né, que aquilo também poderia, como se dizia, quebrar as veias, né? E minha mãe me dizia muito isso. Não deixava, aí o que é que eu fazia? Pulava corda escondida, caía, pulava mais alto. Tinha um tal de um elástico que a gente brincava, né? Tem até a musiquinha dentro, dentro, fora, fora. Pega o zigue-zague e jogue fora, não é? Tudo isso eu vivenciei. E fiz muito escondido e minha mãe reclamando. Você vai ficar com as pernas cheias de veia, aquelas coisas ali. Enfim. Um futuro depois, tive mesmo uma dorzinha na perna, decorrente até de uma veinha que realmente saltou assim na minha perna. E hoje, eu não sei dizer. Foi por causa da corda? Não foi por causa da corda? Mas eu me lembro da minha mãe dizendo que eu não fizesse aquilo. Mas só eu poderia decidir. Porque eu poderia fazer sem que minha mãe visse. Então tá. Você pode esconder um comportamento do mundo, das outras pessoas, mas você nunca conseguirá esconder de você. Nem de Deus. Não vai. Então você precisa pensar se você está mais determinada em querer
fazer com que os outros te enxerguem do jeito que você se enxerga, ou se você vai querer se melhorar, ou se você vai querer se aprimorar. É uma escolha. Há quem escolhe viver de aparências e há quem escolhe mergulhar, né? Há quem escolha mergulhar no seu profundo, na sua profundeza e redescobrir quem verdadeiramente é, arrumar as gavetas e voltar, né? E voltar à tona, né? Voltar à tona de você mesmo e descobrir qual o caminho que deve seguir. A dor, ela existe, mas nós não podemos nos deixar mergulhar dentro dela o tempo inteiro. Não podemos. Queria fazer um comentário de alguém que me mandou no Instagram. Comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Ela estava me falando o quanto para ela é difícil ver os maltratos que acontecem com os animais. Pessoas maltratando os animaizinhos, né? Pessoas cruéis com animais. E eu acho que ela pode ter visto alguma cena ou recebido algum vídeo que naquele momento que ela escreveu, ela me colocou. E eu fiquei pensando também sobre isso, né? E me veio na cabeça uma coisa que aconteceu na minha cidade quando eu era pequena também, que foi um cavalo que eu vi mancando. O cavalo estava mancando e a pessoa ainda estava fazendo o cavalo carregar uma carroça, né? Isso na minha cidade, é uma cidade pequena, e a época lá atrás era usual essa história de carroça. Não tinha ainda tantas leis, nem leis mais rígidas que protegiam assim os animais. A verdade é essa. E tinha tradições, né, disso. Antigamente tinha isso. E a cultura e o estudo e tudo isso envolve, né? É um costume. E eu vi aquele cavalo mancando, carregando a carroça. Eu me danei a chorar, a gritar. Aí eu tenho um padrinho que é médico e eu chorei pedindo para levar esse cavalo para o meu padrinho, para que ele visse o cavalo. E eu me lembro de alguém, não sei se era minha mãe, eu não sei quem estava comigo, alguém tentando, e eu dizendo, eu me lembro até hoje da dó que eu tive daquele cavalo, assim, daquele sentimento que me encobriu em ver. Eu não me lembro o que aconteceu depois. Eu me lembro muito dessa cena. Isso nunca me saiu na cabeça. Por quê? Porque os animais, eles são exemplo, muitas vezes, do que nós não conseguimos ser. São inocentes, são puros, têm suas missões determinadas para nos ajudar enquanto natureza, fauna, né? Enquanto vida humana também, enquanto uma missão muitas vezes de amparo espiritual, de amparo amoroso, afetivo. Por que a gente não diz que eles têm espíritos? Porque eles não precisam reencarnar, eles não têm nada para espiar, eles não têm nada para resgatar, eles vêm por missão. Eles vêm por missão. Eu comparo muito eles aos anjos, que os nossos irmãos das igrejas, né, dizem. Porque o anjo foi criado para algo específico, é uma criação divina, eu comparo os animais a isso. Então, quando você maltrata um animal, diz totalmente de respeito em que grau de evolução seu espírito está. Você pode ter uma opinião, você pode ter uma reação de dizer, olha, não gosto de ter animal doméstico, não gosto. Pode, você pode. Aqui nós não falamos em obrigação de gostar, mas acima de tudo, você precisa respeitar. Respeitar as leis e respeitar o processo que vive aquele animalzinho. O processo que ele está. Ele está numa condição muito mais frágil do que você. Ele está numa condição de fragilidade. Então, pessoas que maltratam animais, eles ainda não reconheceram a profundidade da capacidade de amar. Não é possível que alguém que faz mal a um animal consiga amar um humano que tem erros, que tem defeitos, né?
Se você consegue ser cruel com quem é inocente, com quem não praticou nada contra você, com quem não vai fazer cara feia pra você, imagina se você faz isso com um animal, como é que diz respeito a você. Tem todo o direito de não gostar, tem todo o direito de não ter, inclusive se não gosta é melhor que não tenha. É saber dessa capacidade. Todo mundo conhece os seus limites. Mas eu acredito que nós já avançamos nesse aspecto. Tanto nessa política pública, nessa política de leis que o mundo hoje detém, graças a Deus, e que eu acho que vai se tornar cada vez mais rígido, quanto também na política, né, de criações de novas formas de alimentação, quanto também na questão religiosa, espiritual. A gente tem estudado mais isso. Mas, acima de tudo, não aceitem materialmente que isso aconteça. Aconteceu próximo a você, denuncie. Busque ajuda, porque aquele animalzinho não pode pedir ajuda. Mas a gente que tá perto, a gente que tá vendo, né? Pede ajuda. Pede ajuda por eles. Sei lá. Você que tem um animalzinho que não quer, que, sei lá, que acha que não consegue mais, que acha... Entregue para adoção. Entregue para adoção. É preciso ter responsabilidade. Essa fase que nós estamos passando diz muito respeito à questão dessa transição planetária que a gente ainda está esperando, que o planeta mude e não a gente. Nós precisamos mudar. Então, a gente não pode deixar de lado a questão material. Viu algo desse tipo? Denuncie. Denuncie. Juliana Maia. Maia, a sua cachorrinha Chica tá bem? Juliana, então. Ela ganhou uma coleira bem bonita. Uma coleira de peitoral. E a pessoa que deu a coleira de presente pra ela falou assim: Mayra, essa daqui ela não tira de jeito nenhum. Não deu 2 semanas, ela conseguiu pegar a coleira e arrastar na parede até a coleira rasgar. Ontem ela ganhou uma nova coleira lá, né, do Claudinho, do meu filho. E ele tá crente que isso vai deter ela. Eu acho muito difícil. A Chica, ela tem espírito de caçadora, de onça, eu não sei, ela é de mato. Você solta ela vai direto pro mato. Chega com tudo na boca. E o pior que eles entendem que é presente, não é? O que ela faz? Ela joga nos meus pés. Eu dou cada grito, vocês não têm noção. Quando a Chica foge, que ela volta, a primeira coisa que eu olho é a boca dela, porque sempre vem. Outro dia ela me trouxe um sapo. Ela pegou um sapo, um cururu, e jogou nos meus pés. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Outra coisa também é que a gente teve que ter mais cuidado, porque ela estava conseguindo entrar num buraco de uma cerca e pegar as galinhas que tem na casa da vizinha do outro condomínio. E isso é chato, né? É chato porque ela tá pegando as galinhas da vizinha, né? E é muito chato pra gente, enquanto vizinho, enquanto tudo. É muito chato. Então, ela vinha e trazia. E houve um caso engraçado que ela trouxe um galinho novo na boca. Mas não matou. E aí, o meu filho, com muita dó, a gente começou a cuidar desse galinho para devolver. Então, a gente enrolou a patinha, a gente ligou para um amigo nosso e ele disse: olha, dá um tal remédio para dor e tudo. E quando ele já estava bem, nós colocamos ele de volta para a cerca, né? Colocou de volta para a cerca. Gente, não foi uma semana, ela foi lá, catou o galo de volta, o mesmo galo que a gente chamou de João. E dessa vez o coitado de João não sobreviveu. E aí eu gritei, eu chorei, mas é uma coisa assim que a gente agora tem que sair com ela, vigiar ela. Ela tem isso. Outro dia ela trouxe um tatu. E é por aí. E os meus meninos lá em casa gostam muito de animal, muito mesmo, muito de animal.
E eu tenho medo de alguns, então Chica é uma coisa, eu não sei nem explicar pra vocês. Tinha que ser a Chica lá em casa, porque, menino, Chica é danada. O Chica, tem hora que eu falo com ela, eu falo, tinha que vir pra mim, você tinha que vir pra mim. Não tinha condição. Ela é super educada na situação dos afazeres biológicos dela. Ela é educada com chinelo. Ela é educada com tudo isso. Agora, ontem, ela pegou metade dos enfeites da árvore de Natal e saiu levando e bota na boca. Enfim, Chica é isso, gente. Chica é isso. E tinha que ser ela pra mim. Você acredita que quando eu ganhei ela, a pessoa que me deu olhou, né, pra ela, junto com os irmãos, e disse assim, essa é bem quietinha, eu vou te dar essa, porque essa é muito quietinha, os outros tudo danado, e ela bem quietinha. Ela enganou, era a pior de todas. Chica já aprontou coisa, meu Deus, olha, não sei nem explicar pra vocês, já aprontou coisa que até Deus duvida, mas eu sou muito feliz. Eu tenho um pensamento de buscar não ter outro animalzinho em casa depois que a Chica partir, porque eu fico com a sensação de aprisionamento. Então eu tenho muito essa situação de não querer mais, sabe? A amo e tudo, mas não tenho o pensamento de ter. Mas a gente nunca pode falar, porque do jeito que a gente é apaixonada, a gente acaba tendo, né? Eu já tive um cuí, né, que é um porco-espinho, hamster. Então, eu não posso dizer, mas o meu pensamento é não ter um outro. A gente se apega, né, e tudo, enfim. Mas é muito bom a gente poder ter essas experiências terrestres. E o bom é que esses missionários, né, eles têm a sua missão. E geralmente reencarnam num processo da mesma família, né? O bom é isso também. Então, Chica tá lá, gente, nesse padrão aí, me trazendo sapo, tatu, tudo que ela encontra. Outra coisa também que ela faz é enterrar. Ela só se alimenta da comida dela, e aí quando ela vê uma oportunidadezinha de pegar um pãozinho, um biscoito, qualquer coisa, ela enterra. Depois ela vem, menina, ela vem com isso na boca de milhões de dias. Olha, enfim, é demais, viu? É demais. Que Chica apronte muito, é verdade. Não, que ela apronte muito ainda, misericórdia. Que ela apronte muito ainda mesmo. Eu gosto muito, 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 sabe? Agora é difícil, né? É difícil, não é fácil não. E tem uma coisa, ela tem... Olha, agora pronto, eu aqui fruticando com vocês sobre a cachorra. Mas ela gosta de uma coisa que é água gelada. Água com gelo. Você não botar gelo, ela não bebe. Agora vai lá explicar por quê. Alguém já deu gelo a ela e ela acostumou. Então, às vezes ela chora pra gente ir lá trocar água, botar um gelinho, né? Enfim, e olha que a gente fala assim, eu não vou adular cachorro. O quê? Tá lá, gente, né? Não é verdade. Ó, vamos falar uma coisa. Janeiro, no dia 16 de janeiro, tem uma palestra com música e um bolinho que a gente vai cantar parabéns para a Casa da Caridade, lá na Casa da Caridade. Quem quiser participar será presencial e também será colocado no YouTube, no Instagram, tá certo? Então, quem quiser participar não precisa inscrição, é só comparecer no dia 16, 19h30. 19h30. O que é que acontece? Deixa eu ver aqui que eu ia dizer um negócio pra vocês e me perdi lendo no comentário. O que é que acontece? Não vai ser, como a gente costuma fazer, um aniversário, porque a gente está imbuída agora na campanha do material escolar. Como vocês viram, a gente já lançou a campanha. Compartilhem, peça, que a gente quer no final de janeiro já poder distribuir os nossos materiais escolares. Mas em janeiro, dia 16, nós vamos ter uma homenagem à Casa da Caridade. Será 1 ano de inauguração da casa e 8 anos de trabalho. Então, quem quiser comparecer, 19h30, será a palestra comigo, Versos e Melodia irá cantar. E nós depois iremos comer um bolinho em homenagem. Quem quiser está convidadíssimo a participar no dia 16, tá bom?
16 de janeiro. Fevereiro, nós temos dia 21 de fevereiro, um evento da Fraternidade Sem Fronteiras, lá na Casa da Caridade. Nós seremos voluntários da fraternidade, ajudando nesse evento em prol dos irmãos da África. Tudo que for arrecadado nesse evento é para os irmãos da África. A Fraternidade Sem Fronteiras que está fazendo a organização e nós estamos como voluntários ajudando, como irmãos, dando as mãos por essa causa. Estaremos nós, todos os voluntários também da casa. Eu passarei o dia inteiro lá, só tenho 1 hora de palestra comigo no evento, mas eu passarei o dia inteiro, então podemos abraçar, conversar, que geralmente é o que não dá tempo de fazer. Estarei o dia inteiro, de manhã até a tarde, até o último horário do evento, lá na casa, como voluntária, trabalhando, assistindo, vendo os palestrantes. Tem um grupo de palestrantes, de apresentações muito bonito. Então eu conto com a presença de vocês, teremos abraços, tudo isso que a gente sempre tem, né? Então, vai ser muito bacana mesmo esse evento, e eu conto muito com a ajuda de vocês, muito mesmo, viu? Dia 21 de fevereiro, eu aguardo vocês na Casa da Caridade, viu? Na Casa da Caridade, com a Fraternidade Sem Fronteiras. E juntos nós vamos construir, né, essa ajuda que vão para os nossos irmãos da África. Pronto. Dia 21 de fevereiro, Fraternidade Sem Fronteiras. Em março, e a gente vai lançar a data e também a gente vai lançar as inscrições, teremos a nossa psicografia em março. Será marcado, abriremos as inscrições, igualzinho a gente sempre fez, tá bom? Psicografia em março. Aquelas pessoas de fora que estiverem interessadas, acompanhem, tá? Acompanhem as inscrições, façam as suas inscrições em fevereiro, tá bom? Então, ó, já temos 3 eventos seguidos. Eu tenho uma ida a João Pessoa, eu tenho uma ida a Curitiba, eu tenho uma ida, né? Eu tenho uma ida ao redor de Goiânia, eu tenho Uberlândia no Congelde, já tem algumas datas programadas. E tenho também um convite para você. Você quer fazer parte da nossa caravana da África? Será a Caravana da Saudade, a Caravana da Saudade. Nós iremos fazer a nossa caravana levando doações, levando principalmente muito amor e carinho para os irmãos do Malawi no campus de Desaleca. Será mais ou menos no final de novembro para início de dezembro. E quem quiser participar, deixa o nome e o telefone que a gente vai entrar em contato, a gente vai fazer a cotação com o pessoal da fraternidade, que é tudo programado pelo pessoal da fraternidade. Se você quiser participar do evento da fraternidade na Casa da Caridade, dia 21 de fevereiro, é só se inscrever no site da fraternidade, tá bom? Como o evento é da fraternidade e nós estamos como mãos amigas ajudando, como irmãos de caminhada, quem está cuidando das inscrições e de tudo é a Fraternidade Sem Fronteiras, tá bom? Faz a inscrição na fraternidade. Aqui no feed, né? Aqui no feed do Instagram tem onde fazer as inscrições, tá bom? Onde fazer as inscrições. Eu vou para Uberlândia, em Minas Gerais, alguém perguntou, tá bom? Já estou lendo Terapia com Deus, muito obrigada. Foi o Daniel que indicou, depois conta pra gente o que você tá achando. Eu ainda não li, mas vou ler também. Então, esse ano tem muitas coisas boas na casa, esse ano tem muitas novidades. Esse ano vai ter sempre o mesmo amor, a caridade de sempre. Esse ano nós estamos juntos. Esse ano nós estamos juntos como sempre. E eu conto muito com vocês. E agora a gente precisa correr para o material escolar dos nossos filhos, para o material escolar dos nossos amados, das nossas amadas crianças. E eu conto com a ajuda de vocês. Vocês podem participar com o Pix
do material, ou vocês podem entregar o material diretamente na Casa da Caridade. Lápis de cor, lápis normal, caneta, caderno, borracha, pincel, tudo que for de material escolar nós estamos recebendo também. Você pode tanto entregar como mandar pelo correio, será muito bem-vindo também, tá bom? Então, a psicografia deve abrir as inscrições ainda nesse mês de janeiro. Fiquem atentos, tá bom? E eu vou colocar as agendas. Eu vou pedir para o Everton já colocar uma agenda de viagens para vocês já irem sabendo os lugares que eu estarei, tá bom? Ó, de tá falando assim: Goiânia, Bonfinópolis, no Goiás, Uberlândia, João Pessoa, Campo Grande, Juiz de Fora, Curitiba, Anápolis. Todos esses lugares eu já tenho confirmado. Tem Recife também esse ano ainda. Então, a gente vai dizendo para vocês aqui onde eu estarei, tá bom? Onde eu estarei. Bom, meu horário de almoço também tá terminando. E eu quero agradecer muito a companhia de vocês. Compartilhem os vídeos da casa, curtam, comentem, vamos encher o feed das pessoas de muito amor, de muito carinho. Vamos compartilhar a mensagem para que o trabalho possa crescer cada vez mais. Nós contamos com vocês, porque hoje em dia a gente precisa fazer exatamente isso. A gente precisa encher o mundo com muito amor, com muito carinho, com muita espiritualidade. Nós precisamos encher essa internet com toneladas de amor, com toneladas de caridade, com toneladas de atos bons. Compartilhem os vídeos da casa. Se você gostou da mensagem, se você gostou do vídeo, compartilhe. Às vezes alguém está precisando e vai chegar no momento que essa pessoa mais precisa. Compartilha, curta, comenta e a gente vai estar junto amanhã de novo, tá bom? Tô fazendo uns estudos de um livro, preparando umas coisinhas para vocês e ajudem também na nossa campanha do material escolar. Eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Por favor, arrumem as gavetas. Por favor, organizem as gavetas para que ninguém faça isso por você. Só você, somente você, pode organizar as suas gavetas com veracidade, com verdade, com amor. Amo vocês muito, muito, muito. Que Deus abençoe cada um, a vida de cada um. Muito obrigada.